tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março, como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Como de costume, hoje conosco apenas o nosso comentarista Gil Cipriano, que vai falar com a gente aí tudo sobre o que vai acontecer aí na quarta-feira esportiva e também o que aconteceu ontem já nos campos. Inclusive o Corinthians esteve em campo jogando um jogo atrasado contra a Portuguesa e saiu vitorioso. Vitória com 2 gols de Malcom, susto e tentativas de Love. O Corinthians não teve dificuldades para vencer a Portuguesa por 2-0 nessa última terça-feira na Arena. Em jogo atrasado da quarta rodada, mesmo atuando com reservas, o Timão dominou amplamente a partida e não levou sustos. Malcom foi o melhor em campo, com 2 gols e muita movimentação. Wagner Love também foi bem, deu caneta, acertou a trave, mas ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Timão. Corinthians, portanto, mais uma vitória, 2-0, conseguindo aí se consolidar na liderança do grupo 2 e já garantindo sua vaga para as quartas de final antecipadamente. Agora a classificação do grupo 2, com todos já com 11 jogos, apenas o Rio Claro já com 12, que também jogou ontem. Vamos falar também depois desses resultados de ontem, da rodada número 12. Corinthians com 29 pontos, Ponte Preta em segundo com 21, Audax em terceiro com 16, São Bento em quarto com 13 e o Rio Claro em quinto com 12 pontos apenas. Portanto, essa é a classificação do grupo 2, já com os 11 jogos de cada equipe, e o Rio Claro já com 12, que jogou ontem também, abrindo aí a 12ª rodada. Gil, Corinthians, até citamos no programa de segunda-feira, era o favorito realmente para o clássico. Até apostamos em um empate, né? Pela questão da Portuguesa ser, querendo ou não, um time de tradição. Porém, prevaleceu aí, mesmo com o time reserva. O Timão venceu por 2-0, jogo tranquilo. E agora terá novamente mais um jogo na quinta, né? Uma semana aí movimentada para o Corinthians. Quinta-feira já tem mais um jogo, mas o Corinthians mostra que realmente é a equipe a ser batida neste Campeonato Paulista, né, Gil? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos do Canal 10. O Corinthians, como é de esperar mesmo, foi o time considerado reserva, porque, como foi citado em programas anteriores aqui, em 4 jogos em 8 dias, quer dizer, o próprio técnico Tite, já a equipe que entrou domingo, ele vai deixar para entrar quinta-feira contra o Penapolense, e essa equipe que jogou ontem contra a Portuguesa, provavelmente deve jogar no domingo contra o Bragantino. As próprias declarações de alguns jogadores da Lusa falam que o Corinthians, apesar de ser um time reserva, mas é um time muito forte, como você disse aí, a ser batida. Porque mesmo sendo o Corinthians, entra jogador, sai jogador, mas mantém aquele padrão de jogo que o Tite vem treinando e demonstrando. É uma equipe forte. Ontem, com o resultado de 2-0, já praticamente decretou já sua classificação já no grupo, como o primeiro colocado. E vai ter surpresa aí. Provavelmente no jogo final contra o Santos aí, que vai ser o grande jogo aí para ver quem que é o melhor do Paulistão. Até porque o Santos também está invicto na competição, né? E o Santos que vem se preparando também para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta, um clássico, não deixa de ser um clássico, né? Ponte Preta que vem muito bem também na competição, e o técnico ainda não definiu o substituto de Robinho, e a equipe treinou finalizações. O treinador Marcelo Fernandes ainda não deu pistas de quem será o substituto de Robinho, que está com a seleção brasileira. Contra a Ponte Preta e São Bento, nesta terça-feira, os jogadores do Santos participaram de um trabalho técnico, mas sem definições, no CT Rei Pelé. Com o elenco dividido em 3 times, os santistas podiam dar apenas 2 toques e tinham sempre uma equipe aliada. Quando estavam com a bola, os atletas de branco, por exemplo, podiam passá-las também para os que vestiam coletes laranja. Depois da atividade, que teve como objetivo dar dinamismo ao time, o Peixe iniciou um trabalho de finalização. Os atacantes Giovânio,
Ricardo Oliveira, Gabriel e Marquinhos Gabriel foram os principais destaques. Como não poderá contar com Robinho, Marcelo Fernandes deve realizar um coletivo nesta quarta no CT Rei Pelé para esboçar a equipe que será titular contra a Ponte amanhã. A partida válida pela 12ª rodada. Então, podemos ver aí também que o Santos não tem ainda o substituto definido para o lugar de Robinho, que está na seleção brasileira, que irá realizar alguns amistosos. Porém, mesmo sem definir, sabemos que o Santos está forte na competição e não deixa também de ser uma equipe a ser batida. E como disse o Gil, pode ser aí um dos confrontos que vão decidir quem realmente é o melhor da primeira fase e que vai chegar com moral na fase de mata-mata. Santos, portanto, amanhã, Gil, enfrenta a Ponte Preta. A gente pode esperar um grande jogo, né? Sem dúvida nenhuma, Valdir. Será um grande jogo. O Santos, com a efetivação do Marcelo, até já são 100% de aproveitamento. E para você ver, no início do campeonato aí, quando o Ricardo Oliveira estava sem clube, cogitou o Palmeiras de contratá-lo e outras equipes. Mas foi o Santos que acreditou no futebol dele, em partes também, porque fez um contrato de produtividade aí durante o Paulistão. E mediante as últimas apresentações aí do Ricardo Oliveira, a diretoria do Santos já chamou o atleta para conversar e renovar. Ele tem um salário inicial de 40 mil, o Santos queria dobrar o salário para 80 mil. Só que o procurador do atleta já está pedindo 300 mil. Quer dizer, supervalorização do Ricardo Oliveira. Mas se for ver os números deles no Santos, perante o Leandro Damião, que ganhava 700 mil no Santos, 650 mil de salários, 50 mil de ajuda aí luvas e próprio aluguéis, seria, quer dizer, hoje compensa renovar com o custo-benefício. Exatamente, hoje. Só que o Santos também está nessa política aí a gente já comentou muito aqui, de retenção de despesa, contenção de gastos, né? Não sei que vai ser outra novela aí que vai ter em breve, apesar que tem times do Sul aí que já estão de olho no Ricardo Oliveira. O jogo de amanhã, sem dúvida nenhuma, será um grande jogo, que a Ponte Preta, como você vem sempre destacando, é a primeira equipe aí, tirando os grandes, é a primeira equipe melhor colocada. Sim. E está se preparando para a próxima fase aí, já com a contratação do Borges. É um resultado amanhã, não há nada surpreso caso a Ponte vier a vencer o Santos, mas será um grande jogo. Com certeza, inclusive o Ricardo Oliveira, pelo lado do Santos, foi um dos destaques no treino de finalizações que eu acabei de citar desta terça-feira, né? Ricardo Oliveira, sendo, portanto, aí, tendo um retorno mais aproveitável que o do Leandro Damião no ano passado. Portanto, compense muito o Santos aí nessa novela, brigar realmente para manter o jogador, pois seria aí uma peça fundamental até mesmo para uma conquista paulista, essa conquista estadual. Teremos também esse jogo Santos e Ponte Preta, será amanhã, porém hoje teremos um clássico entre o São Paulo e o Palmeiras, que vão testar aí a sua força, vão medir força e tentar encerrar um jejum em clássicos. Os 3 pontos válidos pela 12ª rodada do Campeonato Paulista não farão muita diferença para palmeirenses e são paulinos nesta quarta. Com o Verdão já classificado às quartas de final e o São Paulo quase garantido, o choque rei, que será disputado às 22 horas, horário de Brasília, o primeiro da história na nova Arena do Verdão, servirá mais para os rivais medirem forças, detectarem em qual estágio estão e tentar acabar com o incômodo jejum nos clássicos. Primeiro eu vou falar aqui, Gil, e para vocês aí de casa, a possível escalação do Palmeiras, né, que joga em casa, e depois a gente, né, vamos comentar desses jogadores que poderão ir a campo, e depois a gente fala também do time do São Paulo. Pelo lado do Palmeiras, a tendência é Fernando Praz no gol, na direita Lucas, na zaga Tóbio e Victor Hugo, na esquerda Zé Roberto. De volantes, Gabriel, Arouca, Robinho mais adiantado e na frente Dudu, na ponta esquerda Cristaldo mais centralizado e Rafael Marques
na ponta direita. Esse seria, portanto, o time a ir para o choque rei nesta quarta-feira contra o São Paulo. É uma boa equipe, né, Gil? Resta saber agora se o Palmeiras realmente vai conseguir derrotar e acabar com esse jejum clássico. Sem dúvida nenhuma, uma boa equipe. A única diferença no jogo anterior à volta do Tóbico, também é o titular da equipe, e hoje o jogo é fundamental para as pretensões do Palmeiras, né? O Palmeiras aí, desde o início do campeonato, não conseguiu vencer uma equipe aí da Série A, teve 3 derrotas no campeonato, faz 13 meses que não vence um clássico, o último clássico, a última vitória foi em fevereiro contra o próprio São Paulo, 2-0, faz mais de 5 meses que não vence uma equipe da Série A, a última vitória foi em outubro contra o Grêmio, e é um jogo aí que os jogadores aí, a equipe, a comissão técnica, todo o pessoal envolvido aí, fundamental. Quer vencer de qualquer jeito, precisa vencer. Para demonstrar, tirar aquele trauma aí dos grandes, que não conseguem vencer os grandes e os clássicos. É um jogo bem difícil, uma rivalidade aí, hoje do futebol brasileiro aí, em termos assim de contratações, que sempre ficou no auge aí, um querendo dar o chapéu no outro, mas não deixa de ser um jogo difícil. E o jogo não contará aí com várias peças fundamentais, tanto pelo lado do Palmeiras quanto pelo lado do São Paulo. Pelo lado do Palmeiras, né, que estamos falando, Valdívia não vem jogando, porém foi convocado para a seleção chilena. Kevin, fase de recuperação de lesão no joelho esquerdo, né, fase final de recuperação. Leandro, cirurgia no pé esquerdo. Mouche, cirurgia no joelho direito. Alione, com dores musculares. E Cleiton Xavier não foi inscrito na primeira fase do Paulistão. Seriam jogadores, né, Gil, pelo lado do Palmeiras, que poderiam aí acrescentar muito a essa equipe titular, né? Sem dúvida nenhuma, os 2 jogadores aí, desses todos aí que você citou aí, a torcida palmeirense quer ver nesse time, é o Valdívia, sem dúvida nenhuma, porque é um craque, muita habilidade, né? E também o Cleiton Xavier. Eu acho que desses todos aí, hoje, a gente queria ver muito em campo esses 2 craques. Quanto o Leandro iniciou-se bem no Palmeiras, mas teve um período aí, uma estabilidade, não vinha demonstrando um ótimo futebol, apesar de ter sido convocado algumas vezes para a seleção brasileira, fazendo gol nas estreias, mas o hoje mesmo seria o Valdívia e o Cleiton Xavier, que tudo palmeirense queria ver como que eles se enquadravam nesse esquema do Oswaldo. Vamos aguardar aí, né, o desenrolar, tanto do Valdívia, né, que não estreou ainda pelo Palmeiras nessa temporada, quem sabe volte da seleção e jogue, e também o Cleiton Xavier na próxima fase possa estar aí ajudando a equipe do Palmeiras. Pelo lado do São Paulo, temos também aí a possível escalação do treinador Muricy Ramalho. Pelo que temos aqui, Rogério Ceni no gol, na direita o lateral Bruno, na zaga Tolói e Lucão, e na esquerda o jogador Carlinhos. No meio campo, na parte de volante, Denilson e Hudson. Surpresa o Hudson aí no lugar do Souza, que está servindo a seleção brasileira. Michel Bastos junto com o Ganso na parte de armação, e na frente Luiz Fabiano e a volta do atacante Pato, que se recuperou aí de entorse no seu tornozelo. Portanto, um time bem montado também do São Paulo, e que terá as ausências, como eu citei, do Souza, que está convocado pela seleção brasileira, Rodrigo Caio, também que foi convocado, porém para a seleção brasileira olímpica, Dória, que aprimora a forma física após se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo, e mesmo se tivesse recuperado também, era ausência, pois estaria aí na seleção olímpica também, foi cortado. Daniel, cirurgia no joelho direito. Denis, cirurgia no ombro direito. E o Wesley, que não foi inscrito na primeira fase, o Wesley, ex-jogador palmeirense aí, que entrará também na segunda fase da competição. Como vimos, né, Gil? Um time também do São Paulo forte e que terá algumas ausências também importantes, né? Inclusive, eu aí, como torcedor são paulino, vejo que o jogador Rodrigo Caio é um dos grandes jogadores aí
que o São Paulo acho que corre o risco de até ficar sem ele se não fazer um contrato bem feito com o jogador, por ser um grande jogador, inclusive nem se recuperou direito e já foi convocado para a seleção olímpica, e seria uma peça importantíssima nesse elenco do tricolor, né? Valdinei, nós que acompanhamos o futebol, o Rodrigo Caio foi uma grata surpresa do São Paulo aí, uma revelação, né? Atuou em várias posições e sempre muito bem. Tanto é, como você disse, retornou aí de contusão, de cirurgia, já jogou meio tempo contra a Ponte, já foi convocado para a seleção brasileira. O São Paulo tem um ótimo elenco. Tanto é que o Souza para a seleção, entra o Hudson, não vejo. O Hudson também é um bom jogador. Dória machucado, o Lucão aí que está tendo seu espaço. Tem o Evandro, também da categoria de base, muito bom. Tem o próprio Bosquila. Tem outro centroavante também do São Paulo, Júnior, o João Paulo, ótimo centroavante também. Hoje, juntamente, que a gente sempre tem citado, juntamente com o Corinthians, é os dois melhores elencos do Brasil. Então tem tudo hoje, volto a falar, para ser um ótimo jogo. E resultado é complicado. Como se diz, que vence o melhor, né? Vence o melhor. Lógico, São Paulo e Palmeiras farão um grande jogo, primeiro na Arena, na Aliança Parque, né? Aliança Arena do Palmeiras. E quem sabe aí saia um vitorioso nesse clássico, lógico que seja o melhor. Tivemos nessa 12ª rodada, que o São Paulo e Palmeiras joga hoje, já 2 jogos ontem. Lembrando que o Corinthians jogou um jogo adiado da 4ª rodada por fato da Libertadores. Mas 2 jogos e palpitamos aqui, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano. Botafogo empatou em 0-0 com o Ituano jogando em casa. E o Rio Claro empatou em casa com o 15 de Piracicaba em 1-1. Havíamos citado, né, empate entre Rio Claro e 15 e uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso tinha sido maciço entre nós 3 aqui. Inclusive o Michael não está presente hoje, mas estará nos próximos programas. Não muito surpreso, né, esses resultados, né, Gil? Os times estão brigando aí, lógico, pelas suas vagas. E mesmo jogando fora o 15 de Piracicaba e Ituano, mostraram que realmente estão na briga, né? Não deixaram a peteca cair e tiraram pontos dos mandantes. 2 resultados interessantes para eles e, como se diz, deixa ainda em aberto as chances ainda de classificação de algum deles, né? Sem dúvida nenhuma, esses 2 jogos da rodada, principalmente o Botafogo, seria fundamental a vitória dele para consolidar cada vez mais o 2º lugar do seu grupo. Apesar que ele foi para 16 pontos, o 2º colocado é a Portuguesa com 11. É o terceiro, né? A Portuguesa. Portuguesa com 11. Quer dizer, ainda tem uma certa vantagem, mas seria um jogo fundamental aí para consolidar sua 2ª colocação. Só que como a gente tem acompanhado contra os grandes os times que jogam na casa dos adversários, vem muito fechado. Às vezes não é tão fácil assim de eles conseguirem furar essa retranca. Tanto é que a gente acompanhou jogos aí, o São Paulo venceu 1-0 o São Bento em casa, o Palmeiras venceu 1-0 o 15 em casa. Então, quer dizer, é difícil. É um campeonato em partes difícil porque essas equipes vêm muito fechadas. E seria a grande chance do Botafogo. O Rio Claro também, seria importante a vitória dele para já afastar de próximo dessa zona aí do rebaixamento. Mas, como volto a falar, as equipes estão vindo muito fechadas. E a rodada, a 12ª rodada, contarão aí com grandes jogos aí que com certeza prometem agitar aí os gramados do estado de São Paulo, pois tem confrontos aí diretos e importantes para até mesmo o risco de rebaixamento, como disse o Gil. Só para a gente comentar os jogos de hoje, eu gostaria também, um bate-bola rapidinho com o Gil, dos resultados, os palpites entre os jogos de hoje. O primeiro jogo, hoje às 19h30, será entre Marília e Red Bull Brasil. Marília, que está na última colocação do grupo 3, o grupo do Palmeiras, com apenas 2 pontos. Vai jogar em casa contra o Red Bull Brasil, que está em terceiro no grupo do São Paulo com 15 pontos. Qual que seria o palpite desse jogo, Gil? Marília e Red Bull Brasil. Para as próprias circunstâncias do campeonato que a gente tem acompanhado, deve dar Red Bull. Apesar que o Marília precisa se despedir
do campeonato, honra, aí, né? com honra, né? Perante essa torcida que tem prestigiado bastante o time. Mas deve dar Red Bull. Eu também aí apostaria no Red Bull, mesmo jogando fora nesta rodada. O outro jogo é entre Linense e Mogi Mirim. O Linense, que está no grupo 3, mesmo grupo do Marília, em quarto lugar com 10 pontos. Seria um jogo importante, vencendo chegaria a 13, poderia até passar a Portuguesa em caso de derrota da Portuguesa e até sonhar aí com a vaga na próxima fase. Enfrenta o Mogi Mirim, que é o segundo colocado do grupo 1, grupo do São Paulo, com 17 pontos. Lembrando que o Red Bull é o terceiro nesse grupo, com 15, em caso de derrota do Mogi e vitória do Red Bull Brasil, Red Bull entra aí nesta vaga, que seria o adversário do São Paulo na próxima fase. Quem que você apostaria, Gil? Linense ou Mogi Mirim? É uma grande chance para o Mogi vencer o jogo aí, porque nos últimos 3 jogos não teve boas atuações. O Linense também está numa posição incômoda com essa pontuação dele. E hoje acho que é um jogo de empate. Empate. Então, eu apostaria aí em mais um visitante. Eu apostaria no Mogi Mirim para vencer o Linense, até porque a pretensão do Mogi hoje e a circunstância, né, se perder aí e o Red Bull vencer, ele já perderia a vaga caso terminasse hoje a primeira fase. Então, apostaria no Mogi neste jogo contra o Linense. Outra partida que acontece também hoje às 19h30 será entre Audax e Capivariano. O Audax está em terceiro no grupo 2 com 16 pontos, grupo do Corinthians, e o Capivariano está no grupo 4, grupo do Santos, em segundo lugar com 12, os mesmos pontos de Penapolense, que tem 12. Também outra grande partida, eu gostaria que você falasse também, Gil, quem que vai levar entre Audax e Capivariano? Só bomba, hein, Gil? Só jogo difícil aí, ambas as equipes precisando de bons resultados para consolidarem seus grupos, mas eu creio que dá empate. Empate também. Eu apostaria, desta vez eu apostaria no mandante, o Audax, até porque vem também desempenhando nas últimas rodadas um bom futebol e ficaria aí com o Audax. O clássico, São Paulo, né, e Palmeiras, no caso Palmeiras e São Paulo, que será na Arena, será às 22 horas na Arena Palmeiras. O Gil já falou que é um jogo difícil, eu também citei, né, sabemos que clássico é clássico, não dá para apontar um favorito, mas eu gostaria que o Gil desse o seu palpite até de resultado, quanto ficaria esse jogo, Gil, que eu também vou apostar. O Gil é palmeirense, eu sou São Paulino, na sexta-feira alguém vai estar chorando aqui, alguém vai estar sorrindo. Apostar em quem, Gil? Aí eu vou de Palmeiras, 2-1 Palmeiras hoje. 2-1 Palmeiras. Eu, como também um bom São Paulino, eu vou apostar 2-1 no São Paulo. Então, vou perguntar para desempatar o Leozinho. O que vai ser, Léo? Empate. Então, temos uma vitória do São Paulo, uma vitória do Palmeiras e o Leozinho apostou no empate. Na sexta-feira, vamos ver aí quem que acertou. Não tem jeito, alguém vai ter que acertar. Podemos até errar, né, o resultado, exatamente, mas é uma vitória para cada lado e um empate. Na sexta vamos comentar sobre isso. Outros jogos serão todos nesta quinta-feira e o primeiro deles amanhã será às 19h30 entre São Bento e Bragantino. O São Bento está no grupo 2, grupo do Corinthians, com 13 pontos. Tem ainda chance sim de classificação e corre ainda pela beirada. Enquanto o Bragantino está na lanterna do grupo 4, grupo do Santos, com apenas 6 pontos. Quem que vence esse jogo, Gil? Qual seria o resultado desse jogo aí? Quem que sai beneficiado nessa partida? São Bento e Bragantino. As condições são favoráveis ao São Bento, porque no último jogo venceu o 15 em Piracicaba por 2-1. Também perdeu aquele jogo para o São Paulo de 1-0 no Morumbi. E jogando em casa, é tudo favorável. Eu vou de São Bento. Também apostaria no São Bento aí para ser o vitorioso dessa partida diante do Bragantino. Corinthians jogou ontem contra a Portuguesa, jogou atrasado e já vai jogar novamente nesta quinta contra o Penapolense. Então joga na Arena novamente e gostaria de saber, Gil, Corinthians e Penapolense. Você acha que o Corinthians vai encontrar alguma dificuldade? O Penapolense, né, para que todos aí de casa ficam a par, ele está em terceiro lugar no grupo do Santos, o grupo 4, com 12 pontos.
os mesmos pontos do capivariano. Em caso de tropeço do capivariano, que joga fora contra o Audax, e nem que for um empate aí contra o Corinthians, o time do Penapolense assumiria a vice-liderança. Teremos surpresas ou o Corinthians vai predominar aí em sua arena? Não, o Corinthians é amplo favorito, porque o Penapolense jogou dois jogos contra os grandes, perdeu 3-1 em Penápolis para o São Paulo e 2-0 para o Palmeiras. Não reedita a campanha do campeonato anterior, né? E jogando contra o Corinthians é forte no Itaquera, vai dar Corinthians. Eu também apostaria aí no Corinthians, que deve vencer fácil o Penapolense, mesmo aí nas circunstâncias aí do Penapolense. O Corinthians na sua arena não terá muitas surpresas aí contra o time pequeno, vamos dizer assim, do Penapolense diante do tamanho do Corinthians. Vou deixar o último jogo aqui entre Ponte e Santos. Vamos falar antes da Portuguesa. Portuguesa e São Bernardo também vão medir as forças nesta semana, mas só terça que vem, dia 31/3. Esse jogo foi jogado para o Canindé por questões aí de campo. Portuguesa, que está no grupo 3, grupo do Palmeiras, 11 pontos em terceiro lugar. E o São Bernardo, que está no grupo do São Paulo, em último lugar, com 8 pontos. É o quinto colocado com apenas 8 pontos. A Portuguesa foi derrotada ontem pelo Corinthians. Mesmo assim, tem um forte elenco, né, Gil? Quem que poderia ser vitorioso nesse confronto Português e São Bernardo? As condições são favoráveis à Lusa. Apesar que o São Bernardo trocou de técnico, estreou domingo contra o Palmeiras o Roberto Fonseca. Hoje o time se encontra na zona de rebaixamento, mas jogando no Canindé tem tudo para a Lusa sair vitoriosa. Também apostaria na Lusa, até porque perdeu para o Corinthians, né? Não foi um time pequeno nesta terça-feira, e a Portuguesa com certeza aí deve ser vitoriosa, na minha opinião, na próxima terça-feira. Agora o último jogo aqui, que eu deixei por último, será nessa quinta-feira, será inclusive o último da rodada desta quinta. Lembrando que o último da rodada é Portuguesa e São Bernardo na terça. Porém, Ponte Preta e Santos vão medir as suas forças, hein? E promete um grande jogo. São Paulo e Ponte Preta também protagonizaram um grande jogo no mesmo estádio, Moisés Lucarelli, e dessa vez a Ponte recebe o Santos. Ponte Preta, que é do grupo do São Paulo, do grupo do Corinthians, grupo 2, está em segundo lugar com 21 pontos. Precisa da vitória para se assegurar aí na vice-liderança. E o Santos é líder isolado do grupo 4, já classificado com 29 pontos em primeiro lugar. Gil, grande jogo, já citamos, né, falamos dos destaques aí do Ricardo Oliveira, que o Santos está bem, forte, porém é um clássico, não deixa de ser um clássico. Dos 4 grandes, tirando os 4 grandes, a Ponte Preta, como citou o Gil, é a equipe a ser batida dentre os pequenos também, né? Quem que você acha aí que sai vitorioso nesse jogo? No jogo que a Ponte enfrentou o São Paulo no Moisés Lucarelli, eu esperava muito mais da equipe da Ponte, porque o São Paulo entrou com uma equipe praticamente mista, né? Só o Rogério e o Kardec, às vezes, que vem atuando como titular, né? E não desempenhou um bom futebol. O Santos em ascensão, porém sem o Robinho, é um jogo para dar empate. Empate? Eu apostaria no empate também, mas eu acho que eu vou de Ponte Preta. Eu acho que o Santos, esse jogo, pode ser surpreendido aí. Ponte Preta está merecendo, inclusive, uma vitória contra times grandes, lógico. Já venceu o Palmeiras, porém aí tem tudo para vencer também o Santos. Eu vou apostar na Ponte Preta nesse jogo. Na sexta-feira a gente vai falar todos os resultados, a nova classificação, e vermos aí se os nossos palpites foram certos ou não. Lembrando, clássico hoje entre Palmeiras e São Paulo às 22 horas. Você, torcedor, com certeza não vai perder. E na sexta vamos falar também tudo sobre esse grande clássico entre Palmeiras e São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre seleção olímpica, seleção principal, paulista da Série A2, da A3 e também do FFC. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região.
no telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Falamos aí no primeiro bloco, né, destaques do Campeonato Paulista. E agora vamos falar da seleção olímpica. O treinador Galo monta a sua seleção olímpica com dupla que jogou o clássico espanhol. No domingo, Rafinha e Lucas Silva foram rivais no clássico entre Barcelona e Real Madrid no Camp Nou. E nesta terça-feira treinaram em Vitória, no Espírito Santo, como parceiros de meio campo da seleção brasileira olímpica. Os dois são os principais nomes do time que está sendo montado pelo técnico Alexandre Galo para amistosos contra as equipes sub-23 de Paraguai e México. Treinando em Vitória, palco da partida contra o Paraguai, sexta-feira, Galo fez algumas modificações na comparação com as equipes escaladas nos amistosos do fim do ano passado. Ele preferiu o volante Fred e o meia Anderson Talisca, dois jogadores convocados por Dunga para a seleção principal, para colocar no time o São Paulino Rodrigo Caio e o cruzeirense Alisson. Rodrigo Caio foi o melhor jogador do torneio de Tulum em meados do ano passado,
mas ficou todo o segundo semestre sem atuar por conta de uma cirurgia. O homem de confiança de Galo deve, portanto, aí retornar à titularidade. Na zaga, como Dória, também do São Paulo, foi cortado o desconhecido Rodrigo Eli, do Avellino, da segunda divisão da Itália, entrou na equipe titular, que ficou com a possível escalação aqui: Jackson, Cláudio Vinck, Rodrigo Eli, o Wallace e o Wendel, Rodrigo Caio, Lucas Silva, Felipe Anderson, Rafinha e Alisson, e Vitinho ainda na equipe. A seleção olímpica do Brasil joga às 21h30 de sexta-feira contra a seleção sub-23 do Paraguai em Vitória. Depois, no domingo, às 17h, o time brasileiro enfrenta a equipe olímpica do México em São Luís, no Maranhão. Gil, gostaria que você comentasse aí também essa seleção olímpica, né, do Galo, como podemos ver aí, com nomes que com certeza farão muito sucesso ainda no futebol e que podem, quem sabe, trazer a tão sonhada medalha olímpica para nós brasileiros, né, que sempre batemos na trave. O que você acha desses jogadores e o que o Galo pode fazer com esse elenco, né, que tem em mãos? Eu concordo aí, Valdinei. A seleção está sendo montada aí, tem jogadores aí que estão sendo destaques aí para as equipes aí nos campeonatos europeus, caso do Felipe Anderson, no caso do retorno do Vitinho, que hoje está no Internacional, se citou bem, Rodrigo Caio. Então, quer dizer, tem tudo sim para trazer essa tão almejada aí, medalha olímpica de ouro, que a gente não conseguimos. A seleção de futebol brasileira tem 5 medalhas olímpicas, 3 de ouro e 2 de prata. Por 2 vezes chegando bem próximo. Em 1988... 3 de bronze, no caso, né? Você falou de ouro, mas é de bronze. De bronze, desculpa. Não, 3 de prata e 2 de bronze. Em 1988 chegamos bem perto, foi considerada aí, juntamente com a seleção de 2012, uma das melhores nos Jogos Olímpicos de Seul, perdendo por 2-1 para a extinta União Soviética, onde na seleção tinha nada mais que menos que Tafarel, Jorginho, Romário e Bebeto, e depois, em 1994, tornaram-se tetracampeão mundial na Copa dos Estados Unidos. Na de 2012, Neymar, deixa eu pegar aqui, tinha o Neymar, Thiago Silva, o Hulk e o Oscar. Também perdemos de 2-0 nas Olimpíadas de Londres para o México. Então, quer dizer, como você está dizendo, aí, o Galo hoje tem uma equipe aí competitiva, de jogadores aí que hoje são os astros aí nos seus campeonatos que estão disputando, e tem tudo para trazer essa medalha de ouro, onde a Olimpíada será disputada em nosso país. Será a primeira... Eu queria citar isso, desculpa até te cortar. Não. Tem o fato da Olimpíada ser no país. Seria uma boa? Seria. Mas depois que a gente viu contra a Alemanha na Copa do Mundo, já não acredito tanto nesse fator casa. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Você tem razão. A cobrança vai ser em cima desses jogadores, esses jovens atletas aí, vai ser porque a gente nunca conseguiu um título. Se no futebol, na Copa do Mundo, somos penta, na Olimpíada não temos nenhum título. Quer dizer, imagina a cobrança em cima dessa garotada aí. Porque também outra peculiaridade das Olimpíadas aí, que o futebol é o único esporte aí que tem limite de idades. Você pode escrever 18 jogadores abaixo de 23 e 3 acima de 23 anos. Então, quer dizer, é a única modalidade que tem limite de idade. Estamos também aí, como está na mídia, hoje há 499 dias de iniciar-se a Olimpíada aqui no Brasil, e onde o nosso país aí possui 108 medalhas olímpicas, é o 4º do continente americano, primeiro lugar Estados Unidos, segundo Canadá, terceiro Cuba. Onde o esporte que detém mais medalha é o vôlei, com 20 medalhas, sendo 6 de ouro, e sendo que o atleta que maior medalhista do Brasil é o Roberto Scheid, né, que possui 6 medalhas, né, sendo 2 de ouro, enquanto o Torbo Grael também possui 6, só que possui 2 de ouro e 1 de prata. Já o Scheid não, 2 de ouro e 2 de prata. Então tem tudo para ser uma Olimpíada de sucesso a ser realizado no nosso país, e que vem o ouro olímpico aí no futebol. Quem sabe, né, Gil? A gente torce muito para a seleção olímpica conquistar esse tão sonhado ouro,
mas é lógico que o Brasil possa, além do futebol, representar também a nação, né? Que venham medalhas em várias modalidades e que possamos melhorar os nossos resultados nas Olimpíadas, até porque o Brasil, às vezes a gente pensa, pô, é fácil, Cuba, né? Cuba é um país tão pequeno, mas acho que às vezes por isso, né, um país pequeno, muitos pensam, é mais fácil de você trabalhar um país menor do que o maior, mas acho que o pensamento não é esse, tudo é questão de cultura, né? Isso acho que começa desde cedo, né? Como a gente citou no programa, é a China que está agora, China que é uma potência olímpica e que agora não é uma potência no futebol, porém agora está investindo em muito desde o ensino fundamental, né, para suas crianças, o futebol. Então, com certeza esse trabalho, não só no futebol como em todas as outras modalidades, devem ser feitos no nosso país desde o ensino fundamental, que com certeza isso mudará números, não só no esporte, como também em toda a nossa sociedade. Falando agora também da seleção brasileira, a seleção principal, Dunga surpreende aí ao escalar Roberto Firmino como companheiro de Neymar. Em um treino debaixo de muita chuva em Paris, o técnico Dunga começou a definir nesta terça-feira a possível escalação da seleção brasileira principal para encarar a França no amistoso desta quinta-feira no Stade de France. E a novidade ficou por conta do companheiro de Neymar. Sem poder contar com Diego Tardelli, cortado por lesão, Roberto Firmino, do Hoffenheim, da Alemanha, foi escolhido para formar o ataque ao lado do craque do Barcelona, no treinamento mais intenso realizado até agora. A escalação, contudo, só será definida nesta tarde de quarta-feira. Dunga testou a seleção com duas formações, em 4-2-3-1 e com um 4-4-2, mas a única dúvida nas atividades foi sobre o goleiro, Diego Alves, Jefferson e Marcelo Groi, se alternaram no gol. Os demais titulares foram Danilo, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Fernandinho, Luiz Gustavo, William e Oscar, e na frente Neymar e Firmino. É uma grande seleção, né? Gil, esse time me dá uma impressão ainda como se fosse um time olímpico, né? Que até esses dias eram todos garotos e agora todos praticamente aí, lógico, tirando um ou outro, mas a maioria hoje no time principal. É o que a gente sempre espera, né? Os jogadores que estão na seleção olímpica continuem com o bom futebol para jogar no time principal. Seleção brasileira, pelo que a gente viu após a Copa, teve alguns jogos, vitórias, dando aí a sua respirada, né, sua volta por cima após aquela grande goleada, mas ainda não consigo enxergar ainda um time fechado para uma possível eliminatória da Copa do Mundo, já que começa o ano que vem, né? Viu, Valdinei, só que na nova era Dunga aí, são 5 jogos, 100% de aproveitamento. Não pegou só apenas seleções medianas, pegou algumas seleções aí do nível mundial muito bom. Inclusive, essa equipe aí que o Dunga está se formando aí, para jogar agora amanhã, dia 29, contra o Chile, ele está se preparando para a Copa América, que vai ser no Chile em junho. Quer dizer, o retrospecto do Brasil perante os franceses aí não é muito bom. Em 15 jogos, são 5 vitórias brasileiras, 6 francesas e 4 derrotas. Quer dizer, há um certo equilíbrio. Só que entre partes aí, eles estão engasgados ainda, porque a final de 88, a eliminação de 2006 na Copa na Copa da Alemanha. Quer dizer, nos últimos jogos mais importantes aí, a França tem levado uma certa vantagem. E o Brasil precisa ir muito, né, dar essa volta por cima, pois esse resultado negativo contra a Alemanha na semifinal da Copa em casa deixou aí todos os brasileiros sem esperança de um possível retorno por cima. Lógico que o Dunga está fazendo, como o Gil disse, um ótimo trabalho nessa volta, 5 jogos, 5 vitórias, mas tem muito ainda a melhorar. E, lógico, eu não citei os jogadores, os suplentes, mas tem algum jogador, na sua opinião,
que teriam uma vaga nessa seleção, que joga no nosso futebol nacional, ou algum da Europa que ainda fala, ó, esse daqui tinha que ter uma oportunidade na nossa seleção brasileira? Ficou alguém de fora, na sua opinião? Não, eu creio, na minha opinião, os jogadores estão sendo convocados, agora o Miranda, aí dando oportunidade para o Miranda, e para o próprio Diego Tardelli também, apesar que ele se encontra machucado, Sim. por isso que ele foi cortado. Eu creio que hoje que nós temos um melhor mesmo no futebol aí mundial. São esses atletas aí convocados. Muitas surpresas, nomes totalmente desconhecidos, mas que por onde estão passando os seus campeonatos, vem demonstrando um bom futebol. Eu creio, na opinião, também não fugiria muito dessa equipe aí que o Dunga está escalando e dessa convocação do Dunga. Até porque isso é uma renovação, né? A seleção brasileira não pode ficar dependendo de jogadores, medalhões que já passaram, já fizeram sucesso em seus clubes e também até mesmo na seleção brasileira. Renovação tem que ser começado agora, para quem sabe na próxima Copa do Mundo esses jogadores estejam afinados para conseguir mais um título mundial. Tem um ótimo teste, como eu citei na Copa América. Né? Exatamente, é um grande teste a Copa América e também vamos ter eliminatórias da Copa do Mundo, né? Vamos sofrer aí mais um pouquinho, enfrentar Uruguai, enfrentar Argentina, né? Paraguai, Chile, a própria Colômbia, né? A própria Colômbia, né? Falcão Garcia, então teremos grandes desafios aí para essa seleção principal do Dunga, que não vai ser fácil. Mudando agora de seleção brasileira, vamos falar de Paulista da Série A2, né? Falamos no primeiro bloco da Série A, agora vamos falar da A2. A2 que começou ontem com 2 jogos, Batatais venceu o Rio Branco por 2-0 e o Independente de Limeira venceu o Comercial por 1-0, Independente que jogou em casa. Com esses resultados, o Independente de Limeira pulou aí para 24 pontos, se manteve na terceira colocação, porém encostou aí nos líderes, né? O Oeste com 26 e o Ferroviária com 25. São Caetano vem fechando aí os 4 primeiros com 21 pontos. Teremos mais jogos hoje, entre eles Água Santa e Guaratinguetá, Monte Azul e Mirassol, São Caetano e Oeste, um grande jogo, 4º colocado contra o líder, o Ferroviária de Araraquara contra o União Barbarense, o Novo Horizontino contra o Santo André, também um grande confronto, o Santo André também brigando em 9º lugar e o Novo Horizontino em 5º, Grêmio Catanduvense contra a Matonense, Guarani de Campinas contra o Atlético Sorocaba e o Paulista de Jundiaí contra o Velo Clube. Esses, portanto, os jogos desta 12ª rodada do Paulista da Série A2. Lembrando que serão 19 rodadas e jogo único, apenas os 4 primeiros aí conseguem um acesso para a série principal do Paulista do ano que vem. E os 4 piores caem para a Série A3. Destes confrontos, Gil, gostaria que você falasse qual que é o jogo-chave aí da rodada. Eu tenho um aqui, eu creio que você vai, não sei se é o mesmo, né? Mas qual que seria o jogo-chave dessa 12ª rodada do Paulista da Série A2? Rodinei e amigos, eu destaco 2. Primeiro aí é o desespero, Catanduvense e Matonense. A Matonense aí, os últimos 7 jogos perdeu. Os 2 na zona de rebaixamento. Os 2 na zona de rebaixamento. E o Catanduvense numa séria crise financeira. Sim. Por outro lado, o jogo de disputa da liderança. E o Oeste, que vai defender a liderança contra o São Caetano. Contra o São Caetano, que é uma equipe que todos vêm elogiando. A equipe. Também tem outro jogo fundamental, que é do Santo André. Santo André e Novo Horizontino. Novo Horizontino. Novo Horizontino joga em casa. Também. É jogo, se não me falha a memória, ambos têm 21 pontos. Novo Horizontino tem 21 e o Santo André tem 18. Então, em caso de briga direta também. Porque, então, quer dizer, é um jogo difícil. Do Oeste é difícil, jogo para as pretensões de liderança, como se citou o Novo Horizontino. E lá debaixo da tabela, esse jogo aí da Catanduvense contra o Matonense. Matonense está em 18º com 7 pontos e a Catanduvense em 19º com 6. Então, quem vencer aí pode até respirar fora da zona de rebaixamento na próxima rodada. Então vamos aguardar esses jogos e na sexta-feira vamos falar todos os resultados e a nova classificação. Passando de Paulista da Série A2, vamos falar agora da Série A3. Pela Série A3, todos os jogos da 14ª rodada acontecem hoje.
nesta quarta-feira com os seguintes jogos. Cotia recebe o Santa Cruzense. O líder Juventus encara a Lanterna Francana. O Nacional da capital recebe o São José. O Rio Preto joga contra o Grêmio Osasco. O Grêmio Barueri recebe o Flamengo de Guarulhos. O Internacional de Limeira recebe o Taubaté. Tupã recebe o Primavera. A Votuporanguense joga no estádio Plínio Marim, hoje às 20 horas, contra o time do Atibaia. Também um grande jogo. Sertãozinho recebe o Itapirense. E o São José Futebol Clube recebe o time do Barretos. Também gostaria que você falasse, Gil, qual seria os jogos de destaque dessa 14ª rodada do Paulista da Série A3. Hoje é o jogo da Votuporanguense contra a Atibaia, é a disputa direta para a terceira colocação. Seria o jogo chave. É o jogo chave, porque, como você citou aí, o Juventus vai pegar o último colocado, que é a Francana. Sim. Tem tudo para o Juventus vencer. Se o Juventus vencer e a Votuporanguense não vencer, vai se distanciar cada vez mais. Então o jogo chave mesmo é da Votuporanguense contra o Atibaia, que é a briga aí pelo terceiro lugar. Quem vencer vai consolidar o terceiro lugar, podendo até chegar em segundo, dependendo do resultado da Inter de Limeira e Taubaté. Exatamente. Então o jogo chave hoje é da Alvinegra. Inclusive o Atibaia está em terceiro lugar com 24 pontos, os mesmos pontos de Votuporanguense, que está em quarto. Portanto, é um jogo de 6 pontos, onde a Votuporanguense sai beneficiada pelo fator casa. Porém, isso não se conta muito, né, ultimamente no futebol. Mas, com certeza, vai ser um grande jogo. E vamos torcer para o time da nossa região, né? Vamos torcer para o Votuporanguense. Quem sabe aí se consolida realmente entre os 4 e pode até brigar aí pela vice-liderança nessa rodada. Já o Rio Preto também, que é um time da nossa região, está em 17º lugar com 14 pontos. Encara nada mais, nada menos que o Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco que está na 6ª colocação, não está mal na tabela, com 20 pontos. Então, tarefa difícil para o Rio Preto, que precisa da vitória aí para sair dessa zona desconfortável que é do rebaixamento, 17º lugar. Na sexta-feira falaremos também todos os resultados e a nova classificação para vocês aí de casa. Para a gente encerrar o programa de hoje, vamos só falar aqui alguns destaques do FFC. Joga amanhã contra o time do Mirassol. O jogo será em Mirassol, mais um grande teste para o time do Fernandópolis, que se prepara aí para o dia 17 de abril, estrear na competição do Paulista da 2ª Divisão. E só para a gente lembrar aí, foi fechado mais um patrocinador master, a Codilar. A empresa Codilar fechou com Cleiton Ferraz e o Jerry Falcão, presidente, nesta terça-feira, mais um patrocínio para a camisa. Então a Codilar estará estampada aí na camisa da Águia para essa temporada e com certeza vai ajudar aí a bancar um pouco das despesas que o clube vai ter aí no decorrer da competição. Torcemos, é claro, para que vença amanhã esse teste, mesmo em caso de empate ou derrota, que seja válido, e com certeza já é válido esse teste para a equipe. Agora, Gil, gostaria que você citasse o pessoal de casa. A gente ouve comentários, né, na cidade, isso são comentários, né, não tem nada certo, porém o treinador é Ricardo, né? Ricardo, eu não vejo ele muito presente nos treinamentos, não vejo se falar muito desse treinador. O que esperar? Será que continua no time? Será que haverá mudanças aí para essa equipe que vai estrear dia 17, que já está logo aí, de abril? O que necessita urgente aí, o treinador aí, estar mais presente aí junto à equipe, nos treinamentos e nos próprios dias que antecedem, uma semana que antecede os jogos. É o que está tendo uma reclamação aí dos torcedores, do pessoal que está no dia a dia da Águia. Até na segunda-feira estivemos presentes, eu e o Maico lá no Cláudio Rodante. É gostoso, é gratificante você ver a torcida, o pessoal está indo lá prestigiando, a atmosfera é favorável, só que na segunda já o treinador não estava lá.
também cogitou-se, sem citar nomes, que o FVC está atrás aí de um atleta aí que ultrapassa já acima de 23 anos, só com passagem renomeadas por times do futebol nacional, como Guarani, Palmeiras, Cruzeiro, e o ano passado estava atuando numa equipe da Série A do Brasileirão. Cogita-se, nada oficial, então vamos aguardar aí certas novidades. Isso aí a gente ouve, são comentários e que, lógico, às vezes são válidos para passar para você de casa que acompanha, que gosta de acompanhar o Fernandópolis Futebol Clube. Esse jogador que o Gil citou, eu vou até citar o nome também, que eu ouvi a mesma informação, seria a chegada do jogador Martinez, que isso já vem correndo aí nas redes sociais, inclusive nos WhatsApps, nos grupos de WhatsApp que tem na cidade. O jogador Martinez, seria isso, né, Gil? Exatamente. Martinez, 34 anos de idade, o ano passado defendeu a equipe do Criciúma. Então, seria aí uma possível, teria a chegada do Martinez, que, segundo informações, estaria na cidade já para negociações, nada certo. Então, vamos aguardar o desenrolar e, vindo o Martinez, é acima da idade. Já temos Miller, já temos Maurinho, Alex Dias e também o Esquerdinha. O Camilo, goleiro, 28 anos. Camilo, goleiro, e o Esquerdinha também, né? Chegando agora o Martinez. Então, quer dizer, alguns vão ter que sair ou algum não vai vir. Então, vamos aguardar também. Muitas coisas ainda irão acontecer no FVC e é lógico, ficaremos em cima aí cobrando, lógico, para ter notícias para você aí de casa. Esperamos sempre, lógico, que o melhor aconteça para que o time se forme o quanto antes, para pegar o ritmo, aquela liga que precisa para a estreia do dia 17. Viu, Valdinei? E amigos também do Canal 10. Se realmente concretizar o Martinez, é um ótimo jogador, tem 34 anos, atua no meio de campo, com um ótimo padrão de jogo, chuta bem. Quer dizer, a gente tem conhecimento e comentários que a família dele é de Magda, é da região. Quer dizer, está tudo favorável para a Águia. Quer dizer, se realmente vier a concretizar essa contratação, será fundamental para as pretensões do FVC. Com certeza, seria aí um líder dentro de campo, até porque de todos citados é um dos que estavam ainda em atividade recentemente. Então seria um líder e com certeza um jogador fundamental para as pretensões do acesso para a Série A3 do ano que vem. O programa Jornada Esportiva de hoje, portanto, vai ficando por aqui. Infelizmente, mais uma vez chegamos ao final, mas sexta-feira estaremos de volta. Inclusive, sexta-feira teremos uma gravação nova, né, Gil? Eu, Gil, Maicon e também alguns convidados especiais. Vamos realizar a gravação de um novo programa, que em breve você vai ficar sabendo aí que irá ao ar aos sábados. Sexta-feira que vem, portanto, a primeira gravação. E com certeza será um grande sucesso. Agradeço você, Gil, mais uma vez pela presença. Boa tarde. Se quiser deixar um abraço, fique à vontade. Ok. Um abraço, Valdinei. Um abraço, amigos do Canal 10. E até sexta-feira para o novo programa. E, como disse o Valdinei, estaremos aí comentando os resultados e o que aconteceu também no jogo do FVC e as possíveis novidades que vêm a decorrer esses dias aí nas pretensões da Águia. É isso aí. Temos, portanto, que esperar. Lógico, grandes novidades poderão vir aí, tanto positivas quanto negativas, mas resta aguardar. Um abraço para você e até sexta, se Deus quiser. Até lá.